Boa noite, pessoal, tudo bem? Só um momentinho. Vocês aceitam a gravação? Preciso começar a gravar aqui. Sim. Maravilha. Aí, o pessoal já está entrando. Então, vamos começar aqui, tá, gente? Baby, I'm... Bacana, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, sejam muito bem-vindos. Hoje, né, nós estamos aqui com uma convidada super especial. A nossa convidada é a doutora Daniele Ferreira, ela é especialista em direito automotivo, ela tem mais de 30 anos de atuação e 18 anos dedicados exclusivamente à defesa jurídica de lojas de veículos, e ela conhece profundamente o que acontece na prática, processos, balcão, estoque, decisões que impactam realmente o dia a dia do lojista. E a proposta de hoje, gente, ela é simples, ela é direta, é um bate-papo aberto, né, sem juridiquês, para que você consiga entender os reais aí, ajustar práticas, esclarecer as dúvidas com a nossa especialista que está aqui hoje. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar, comentar, trazer situações reais, tá bom? E a ideia aqui não é nenhuma palestra engessada, é realmente uma troca, uma conversa de quem vive o setor, né, que fortalece o mercado bastante, né, doutora? E que traz essa informação para a gente. Doutora, seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente pelo convite, Alessandra, por você e pelo pessoal da Autoavaliar, e queria também agradecer a todos, né, que estão presentes aqui, dizer que é uma grande satisfação, e, Alessandra, você falou de uma coisa muito importante, né, que eu acho que os lojistas devem passar no dia a dia, que é as dúvidas. Quais são as garantias, quais são os direitos, quais são os deveres, até onde a loja pode ir, até onde não pode, até onde o consumidor tem razão. Então, Alessandra, eu pude perceber nesse pouco tempo que eu saí do processo, né, porque antes eu atuava dentro do processo, né, para essa exposição na internet, foi receber, primeiramente, o carinho de todo mundo e também essa necessidade de informação. Eu acho que é um tema um pouquinho complexo, né? E que talvez nunca foi tratado com tamanha assim, liberdade, onde o lojista, né? Porque só fica o tempo todo sofrendo com patrulhas do consumidor, ronda do consumidor, xerife do consumidor. Então já traz essa conotação pejorativa, dando a entender que eles estão atrás de algum tipo de bandido, algum tipo de, né? E isso é muito ruim para o nosso segmento. E eu fico muito feliz dos lojistas estarem interessados em profissionalizar, em adequar as atividades da sua empresa para trabalhar dentro da lei. Isso é o mais importante. Exatamente. Nossa, muito obrigada, pessoal. Vamos abrir o microfone, viu? Vocês fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, tá bom? Eu vou só dar uma introduzida aqui mais ou menos, Alessandra, na minha, né, no contexto. Como a Alessandra já começou a falar, gente, eu comecei a trabalhar numa agência de automóveis em 1997, então eu peguei todos os setores da empresa, eu fui desde secretária, atendente de telefone,
até a gerência financeira. Então, eu passei pela documentação, passei por vendas, passei pelo F&I, passei pela gerência financeira. Então, eu vivi literalmente o que vocês vivem hoje, só que lá atrás, né? Hoje é mais moderno, é mais tranquilo. Antigamente era tudo muito analógico. Eu peguei ainda a parte analógica. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trazer, mesmo eu não tendo sido ainda formada, eu comecei a trazer o conhecimento jurídico para dentro da minha realidade prática. E nesse contexto, como eu fui vivenciando os problemas do dia a dia, eu acabei entendendo que eu criei um método que eu intitulei como blindagem jurídica automotiva, que nada mais é do que cumprir exaustivamente o dever de informação para o consumidor, contratos blindados com o máximo de cláusulas que vão proteger o lojista e, acima de tudo, o lojista agir com transparência, porque podem acreditar, gente, quanto mais informação for fornecida ao comprador, mais protegido juridicamente você está. Então, eu acho que era só para poder falar um contexto, né, do que eu produzi, né, ao longo desses 30 anos quase, foi exatamente isso, é uma verdadeira blindagem para ser usada. E eu sei que vocês têm as dúvidas mais frequentes do dia a dia, né? E aí eu acho que eu vou deixar para o pessoal perguntar algumas dúvidas que vocês têm, que eu tenho certeza que já foram. Uma dúvida é de outra pessoa, então eu acho bacana esse bate-bola, entendeu? Fica bem à vontade, quem quiser fazer perguntas. Pode ser que no começo o pessoal fique com vergonha, viu, doutor? Fica acanhado? Ah, então tá bom. Deixa eu começar a perguntar, então. Quem tem dúvidas com relação à limitação da garantia? Se pode ser só 3 meses, 3.000 quilômetros? Quem tem essa dúvida? Aí, ó, o João Pedro já levantou. Eu também tenho. Querem que comece por essa, então? Vício oculto, no caso, mais de 6 meses, né? Isso. Vamos lá, gente. O que acontece? É uma questão jurídica que eu vou tentar traduzir para vocês em termos técnicos para vocês entenderem. O vício oculto, ele não é vício oculto só porque a pessoa não vê, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas na hora que eu olhei eu não vi, então é um vício oculto. Não, não é isso. Definitivamente não. O vício oculto, ele tem 3 características que necessariamente ele tem que acontecer para caracterizar o vício oculto. Então vamos lá. Ele tem que ser um problema pré-existente, ou seja, quando você vendeu o carro, o Rogério acho que já está tomando até nota, quando você vendeu o carro, ele já tinha que existir nesse momento. Segunda coisa, a pessoa, por uma diligência mediana, ou seja, uma pessoa que vai comprar um carro usado, é natural que ela leve um mecânico, ou seja, apesar de uma diligência mediana, não seria possível que ela identificasse. Então, aí a gente tem um aspecto temporal, que é antes da venda. Um aspecto, fala no direito, se fala volitivo, é da vontade. A pessoa, mesmo ela empregando diligência, ela não conseguiria perceber. E terceiro, que é só o que tem no Código de Defesa do Consumidor. Lá fala o seguinte, que esse vício, ele tem que inutilizar o bem ao fim que se destina, ou reduzir sensivelmente o valor. Então, olha aí, olha para você ver como é o contexto. Vocês acham que o vício oculto é porque a pessoa não viu? Não é isso, tá? E uma coisa muito interessante, Alessandra, a questão, aí eu vou juntar com a questão da garantia de 90 dias ou 3.000 quilômetros que ocorrer primeiro. Gente, a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, ela é uma legislação especial e ela é aplicável a qualquer produto. Então, vai aplicar produto durável, vai aplicar para um copo, para um liquidificador, enfim. Só que nós temos um produto que é muito sui generis, porque geralmente você não vê uma pessoa reclamando, por exemplo, do liquidificador se ela comprar no Topa Tudo. Muito dificilmente a pessoa volta lá no Topa Tudo para poder reclamar que o liquidificador usado não funciona. Ou uma máquina de lavar parou de funcionar no Topa Tudo. Por quê? A pessoa compra ciente que é no estado em que se encontra. Porém, quando tratamos de veículos usados, aí começa a diferenciar. Por quê? Produto de maior valor agregado,
e geralmente os veículos eles foram feitos para poder ter uma maior durabilidade, isso acaba que nós somos, aspas, obrigados a dar uma garantia. Não existe na lei escrito, você é obrigado a dar a garantia de todos os componentes, ou você é obrigado a dar a garantia de tanto tempo. Aí vocês vão falar assim, como assim? Aí eu chamo a atenção para vocês começarem a praticar essa palavra no dia a dia de vocês com os seus clientes. E veja bem, gente, só para vocês entenderem a razoabilidade disso, tá? Quando o veículo, a montadora, ela fabrica o veículo ou qualquer outro produto durável que é fabricado no país, o legislador, né, ele falou o seguinte, olha, você pode colocar o seu produto no mercado, mas durante 90 dias eu vou fiscalizar para ver se esse produto é seguro e se ele é próprio para o fim que ele se destina. Bom, olha, prestem atenção nisso aqui para vocês raciocinarem, para sair um pouco fora da caixa e entender. Então, vamos lá. De acordo com a lei, qualquer produto novo que acabou de ser fabricado, se a GM hoje, ou a Fiat, virar e falar assim, olha, a partir de hoje, eu só vou dar a garantia dos meus carros de 90 dias. Legalmente falando, ela poderia fazer isso, ok? Raciocinem. Como exigir que vocês, revendedores de veículos usados, que pegam um carro que já rodou quase uma década, vários mil quilômetros, 100 mil quilômetros, só pelo fato do carro entrar na sua loja e ser vendido, como vai se exigir que você dê a mesma garantia de que uma montadora deu quando o carro é novo? Faz sentido para você? É razoável? Não é razoável e nem é proporcional. Só que o que acontece no dia a dia? A falta de informação, porque nem vocês mesmos têm acesso a esse tipo de informação e o consumidor muito menos. Então, quando o repórter vai lá e fala assim, negativo, a garantia é do carro todo, eu tenho certeza que o pessoal de São Paulo já viu o repórter falando isso, as Hondas, né? Não, na lei está escrito que tem que dar garantia do carro todo. Mentira! Não existe isso na lei. Inclusive, no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que eles usam, né? Eles chegam lá colocando na cara do lojista, lá fala o seguinte, gente, que os fornecedores, são vocês, serão responsáveis pelos vícios do produto. Lembra que eu falei que o vício oculto não é porque a pessoa não viu, ele tem que ser uma coisa pré-existente, que numa diligência ela não saberia e que vai inutilizar ao bem. Aí esse artigo vira e fala assim, lá no final dele, o fornecedor vai responder objetivamente pelos vícios do produto. Aí lá fala assim, aqui que é a nossa pega, respeitadas as variações da sua natureza. Natureza de quem? Do produto. Então, eu pergunto para vocês a resposta para eventualmente um repórter ou outro consumidor. Vocês, um carro usado, ele tem a mesma natureza de que um produto novo? Não tem. O produto novo, ele presume a perfeição. O produto usado presume o desgaste. Então, aí a gente vai um pouquinho mais além para vocês entenderem aonde que encaixa aí o produto de vocês. Naturalmente, o produto de vocês já é um produto desgastado. Vocês concordam comigo? Vocês vendem carro usado, o carro já foi usado. Naturalmente, ele será desgastado. Então, quando houver a aplicação desse artigo, o juiz deve observar o quê? As variações decorrentes da natureza. Então, o carro novo é uma coisa, o carro usado é outra. E aqui eu chamo até atenção para vocês, se vocês já pararam para pensar. Carro novo, se ele der algum problema de fabricação, é série, né? Todos de acordo com aquele lote, né? Com aquele chassi, né? Com aquela
tiragem, vai ter o mesmo problema, vocês concordam? Eles, de vez em quando eles fazem recall e chamam todo mundo. Agora, carro usado, gente, a partir do momento que o carro usado saiu da fábrica e que ele começou a ser utilizado pelo primeiro dono, nunca mais ele vai ser igual a outro. Vocês, além disso, vocês vendem um produto que ele nunca, você pode pegar 2 Palhos, mesmo ano, o mesmo dia que eles saíram da fábrica, nunca vai ter as mesmas características. Por quê? Os motoristas, a forma de conduzir, o local onde foi conduzido, a forma de dar manutenção. Tá vendo como o produto que vocês vendem, ele é muito peculiar? Então, não tem como cada carro que você vai colocar para vender, você saber da vida pregressa dele todinha. É praticamente impossível. E esse risco não é seu, esse risco é de quem está comprando. Por quê? A natureza do produto que vocês vendem é a natureza de desgaste. O que eu sempre falo nas minhas palestras, até para os lojistas entenderem, se posicionarem, muitas vezes, quem aqui já aconteceu de o cliente virar e falar assim, nossa, eu comprei o carro tem 2 meses, mas a embreagem eu já tenho que trocar, ou o amortecedor eu já tenho que trocar. Ah lá, Roger já levantou a mão. Ninguém mais já passou por essa situação? De o consumidor falar assim, nossa, eu comprei o carro aqui. Eu também. Pois é, exatamente. Então, sabe qual que é a resposta que você vai dar? Aí que eu chamo a atenção da necessidade do lojista entender o seu papel. Gente, vocês não vendem só mercadorias, né? Vocês também vendem sonhos, e vocês têm que entender isso. E, às vezes, o que é muito óbvio para a gente, talvez para o consumidor não é. Por exemplo, uma pessoa que vai comprar um carro pela primeira vez, ela nunca teve carro. Para ela, gente, o sentimento dela, dela está adquirindo um carro sem problema, aquele carro que passa da propaganda, que é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Isso está no íntimo dela. Então, aí, a blindagem que eu falo começa com o vendedor. O vendedor, ele pode falar assim, olha aqui, no mercado, o meu carro é o melhor do mercado. Mas, aqui que vem a palavra que vocês não vão esquecer nunca mais. Você tem que entender que você está comprando um carro em continuidade. Como assim, doutora? Vocês já pensaram nisso? Quando ele falar isso com você fala assim, não, meu amigo, mas veja bem, você usou o carro tem 2 meses, mas por ele ser usado, você está continuando a usar os 10 anos que as pessoas já usaram. Então, você tem que contar, por exemplo, que o carro tem 10 anos e 2 meses. Aí eu te pergunto, um carro com 10 anos e 2 meses já está na hora de fazer a manutenção na suspensão? Na embreagem? Por que você tem que falar isso com o consumidor? Você não sabe quais foram as manutenções que foram dadas antigamente no veículo. E nenhum lojista vai pegar um carro para poder vender e vai trocar todos os componentes desgastados para poder revender. Seria inviável. Vocês concordam comigo? É inviável essa prática. Então, tá vendo como que há algumas situações que vocês começam a falar com o consumidor, a orientar, ele vai entender, porque a pessoa que está comprando carro pela primeira vez, gente, ela não tem noção realmente de nada. É a primeira vez que ela vai estar com o carro. Então, tá vendo como que o lojista, às vezes, ele precisa de ter a informação para ele informar? É uma coisa muito simples que eu falei com vocês aqui agora, mas talvez a maioria de vocês pode não ter tido esse argumento para poder falar com o cliente de uma forma como ele vai entender. Sabe, Alessandra? Então, eu acho assim, que o vendedor ele tem um papel importantíssimo de estar incutindo na cabeça do consumidor, olha, vai ter um carro usado, tá? Você vai ter que tirar o carro, você faz as manutenções para você começar a controlar, tá? E aí, voltando à questão da garantia. Dito tudo isso que eu falei agora, a questão da garantia depende. Vou te dar o exemplo, gente. Eu atendo clientes desde a linha premium até a loja que vende repasse, tá? Eu tenho clientes que ele tem 4 lojas, ele vende BID, quer dizer, está vendendo carro zero, né? E ele abriu uma loja de repasse. Ele tem uma loja só de repasse. Esses carros na loja de repasse estão vendidos com abatimento do preço, tá? E sem a garantia, ok?
Sabe qual a maior nota deles no Google? Se eu falar com vocês, vocês não acreditam. A loja de repasse tem a nota 4,9, maior do que todas as outras 3 lojas dele. Então, eu gosto de dar esse exemplo porque, gente, independentemente de qual o produto que você vende, é possível trabalhar com transparência, é possível trabalhar com dignidade, é possível você vender até um carro que não tenha garantia dentro da legalidade. Inclusive, se vocês forem lá no meu Stories hoje, depois quando acabar aqui, vocês vão lá olhar. Um carro de repasse, o juiz tinha julgado procedente o pedido do cliente para declarar rescisão do contrato, condenar a pagar 8 mil, dano moral. Eu recorri e a turma recursal, lindeza, nenenzinho. A turma recursal, ela reformou a decisão e falou justamente o que eu estou falando com você agora. A empresa cumpriu o dever de informação. Antes de vender, comunicou ao comprador que ele tinha que realizar as manutenções, ou seja, aderiu ao contrato como sendo um contrato legítimo. Aí vocês perguntam, uai, doutora, então eu posso limitar, se tem loja que pode vender o carro sem a garantia com abatimento, que é especializada nisso, então eu posso fazer a limitação da garantia ao motor e carro. Sim, gente, pode, é uma prática muito aceita no judiciário, por quê? Tudo tem um porquê, né, gente? O direito, gente, ele também, a prática da sociedade também é fonte do direito. Então, como o juiz, lembra que eu acabei de falar agora que o juiz ele não pode colocar o mesmo peso da lei do Código de Defesa do Consumidor para vocês que trabalham com um carro usado comparando a um carro novo? Não faz sentido, né? Ter o mesmo peso, a mesma exigência. O que se entendeu prudente, na jurisprudência, que é a prudência do direito? Os itens, o carro, como ele tem desgaste natural, o motor e a caixa de marchas, eles são componentes mais robustos e eles foram fabricados para durar mais. Você não precisa de ficar trocando pistão, não precisa de ficar trocando isso recorrentemente no carro, né? Agora, embreagem, pastilha, luzes, isso aí é uma troca de manutenção ordinária. Então, o que a jurisprudência entendeu? Beleza, como não temos como aplicar o mesmo peso à garantia de um produto novo, como eles entenderam na praxe comercial a garantia limitada ao motor e caixa, nós entendemos que é razoável, que é possível. Doutora, mas e aí limitar a 3 mil quilômetros? Pode? A maioria dos julgados que eu tenho não tem problema. Você sabe por quê? De onde veio? Quem sabe de onde veio essa limitação de 3 mil quilômetros? Alguém tem alguma suposição? Por que 3 mil quilômetros? 90 dias, 3 mil quilômetros. Alguém sabe? Doutora, eu vou falar vagamente uma vez que eu ouvi em algum lugar. É por causa das emissões, alguma coisa? Da o quê? Emissões de poluentes, alguma coisa, da CETE, alguma coisa? Não, na verdade, o que acontece? Se você colocar no Google aí, qual a média de quilometragem anual que o brasileiro trafega? Vai sair em torno de 12 mil a 13 mil quilômetros por ano. Então, se você pegar isso aí e colocar por mês, a média dá 1.100 quilômetros mês. Então, se uma pessoa trafegar em 3 mil quilômetros, é como se ela estivesse utilizando em condições normais por 90 dias. Entendeu a lógica? Entendi. Não é do nada. E faz sentido. Por quê? Se a pessoa, em menos de 3 meses, ela está rodando mais de 1.000 quilômetros, muito mais, ela não está usando o carro como a média da população. Ela está exigindo a mais no carro. Por exemplo, Uber. Gente, eu tenho Uber aqui que em um mês roda 6 mil quilômetros. Quer dizer, aí olha para você ver como é que é importante a gente ter o primeiro conceito para poder entender. Eu não acabei de falar com vocês que a obrigação de vocês é pagar pelos vícios ocultos? Lembra que eu disse que o vício oculto ele tem que ser pré-existente? Agora me responde uma coisa. Um carro que você já tenha vendido com um problema no motor,
no motor. Você acha que ele rodaria 6 mil quilômetros para poder dar problema? Muito dificilmente isso ia acontecer, gente. Isso aí ia torrar o motor, ia dar um caos. Por isso que nos meus contratos, por exemplo, a gente não cobre superaquecimento. Você sabe por quê? O superaquecimento, ou a queima da junta do cabeçote, ela não vem internamente do motor. É um fator extra na maioria dos casos, né, gente? É lógico que existem as situações onde algum problema interno venha causar dano ao cabeçote, mas, gente, 99% dos casos é porque faltou arrefecimento ou lubrificação. Então, quer dizer, a pessoa agravou o risco na medida em que ela não parou imediatamente, porque a junta também não quer assim, também de uma hora para outra, não, dá um tempinho. Então, aí eu pergunto para você, se um carro tivesse saído da loja com um problema no motor, seria razoável ele rodar aí 3 mil quilômetros para depois do problema aparecer? Vocês concordam comigo que daria sinais antes? Pode acontecer, gente, mas na maioria dos casos, não. Tá vendo aí, olha, como é importante saber os conceitos para vocês entenderem se efetivamente você é obrigado ou não? Entende como isso é importante? Tá sem som. O Jorge tinha levantado a mão para fazer uma pergunta. Eu também. Tá sem som. Não Tá tô sem ouvindo. áudio, Jorge. Tá sem áudio aqui, viu, Jorge? Tá com som agora? Agora tá. Agora tá. Agora sim. Olha, doutora, a senhora me desculpe a minha intervenção, mas eu estou com a sensação que eu vivo num mundo paralelo do mercado de carro. Porque, primeiro, a gente que é vendedor de carro e o cara que vende cocaína, para o juiz, a gente está no mesmo patamar. A senhora começou dizendo isso, a gente é bandido. Segundo, eu nunca peguei um juiz na minha vida que entendesse de carro. Então, assim, em teoria, eu concordo com tudo isso que a senhora está falando. Mas, infelizmente, na prática, é totalmente diferente. O juizado especial, que é a justiça gratuita, infelizmente, acaba com a vida do lojista, porque o consumidor, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente tenha contrato, por mais que esteja tudo escrito, um juiz uma vez já falou na minha cara, ainda assim se discute tudo. E a justiça gratuita permite que o cidadão que nos comprou vai lá reclamar da lâmpada. E ele diz que por causa da lâmpada ele não enxergou a entrada da garagem dele e ele quer 10 mil. Então, assim, eu gostaria muito de ter uma solução para o juiz. Eu tenho conseguido sair através da perícia técnica. Tudo que entra no juizado especial, porque o motor... Não... Bom, amigo, precisa de perícia, não é aqui que a gente vai resolver. Porque, infelizmente, o conceito que acontece comigo, eu vendo carro há 35 anos e já fui em umas 1000 audiências, é o cara perguntar se pode me ferrar. Ele nem tem a condição de me ferrar, mas ele vai num juiz, na justiça gratuita, pede 10 mil de indenização para perguntar se pode me ferrar. Então, assim, a senhora me desculpe a intervenção, mas, assim, a gente se prepara muito, mas o que eu vou muito lá é convencer para o juiz que aquilo ali não é ele que tem que resolver. Entendi. É Jorge? O pessoal me chama de Pedro, mas é Jorge Pedro. Vamos lá, Pedro. Você falou uma coisa interessantíssima, e eu até agradeço por você ter perguntado isso. Você falou assim, doutora, na teoria é lindo, na prática não é isso que eu vejo. Aí que eu te falo como eu apareci. Eu já atuei, tá, Pedro? O escritório é meu, não é escritório de massa, tá? Então, eu que fundei o escritório. Eu já atuei em mais de 5 mil processos.
tá? Eu advogo para 50 CNPJs e mensalmente eu recebo de 30 a 50 processos mês. Sabe quantos por cento é a sucumbência? Quanto por cento? Só para você ter uma noção, em cada 100 processos, vamos colocar aí um ticket de 45 mil para cada carro, tá? Então, vamos colocar aí, em cada 100 processos, com o valor de R$1 milhão demandados. Sabe qual é a sucumbência do escritório? Não só de anulação por perícia, não. Julgamento do processo mesmo, se a pessoa tem ou não tem razão. Só para você ter uma noção. Sabe qual que é a média do escritório? Uns 100 mil? Puta. Não, a senhora fala em quê? Que meus clientes perdem. Isso, vamos supor, 100 pessoas ajuizaram a ação, ok? 100 carros com problema. Esses 100 carros aí vão contar que o ticket está sendo 1 milhão. A loja teve 100 processos e foi demandado em 1 milhão. Quanto que você imagina, dentro dessa realidade que você está trazendo para a gente aqui agora, você imagina que os meus clientes pagam? Pelo que você vê no seu juiz, nos juízes que você vê no dia a dia. Eu não tenho como avaliar, porque o que eu estou tentando colocar para a senhora é o seguinte, com todo respeito, Sim. Já se perdeu a sua contratação. É disso que eu estou falando. O juizado especial, ele trouxe a necessidade para nós. Esses dias eu li um outro especialista nesse assunto e eu achei muito interessante que ele dá 3 conselhos. Tenha um bom contrato, tenha uma boa assessoria jurídica e não deixe de ir na audiência com advogado ao seu lado. Então, assim, qualquer audiência que eu vá, eu já perdi dinheiro. Então, o que a gente... eu não sei qual é o caminho da nossa defesa, se é usar o Código de Defesa do Consumidor, se é usar o Código Comercial. Então, assim, Entendi. O que eu queria era uma coisa um pouco mais objetiva, como sair dessa demanda insana, que é o cara entrar lá na justiça gratuita, pedir 10 mil, porque a lâmpada dele queimou e ele foi entrar na garagem e o cara encostou atrás dele e isso deu um prejuízo para ele, porque ele não pôde levar a mulher no médico, tudo que a senhora já sabe. Então, assim, não é nem a ação na qual nós estamos errados, obviamente a gente vai ter que pagar alguma coisa. Agora, a senhora mesmo citou uma ação que o juiz julgou errado e o tribunal recursal considerou que o juiz errou e a senhora ganhou a ação. Mas olha só, eu tive que contratar a senhora, teve uma audiência que o juiz julgou errado e teve que entrar com custas para um tribunal recursal para eu poder ganhar. Ok, quanto eu gastei para ganhar? Esse conceito que eu acho que está muito arraigado na cabeça de quem compra. Eu posso reclamar de qualquer coisa e nenhum deles pede entrando sozinho. Ninguém vai lá no juizado especial e diz assim, olha, eu vim sem advogado porque eu queria R$1.000 de indenização. Não, todos vão acompanhados de um advogado e pedem o limite máximo permitido no juizado especial, o que nos obriga a também ter um departamento jurídico, embora tenhamos contrato e que tenhamos que ir na audiência acompanhando o advogado. Essa é a dor, pelo menos, que eu imagino, que seja do lojista. Porque, mesmo eu certo, eu tenho que ir lá para provar que eu estou certo. Porque essa inversão do ônus da prova também é outro inferno que inventaram na vida. Eu tenho que provar ele já é advogado, hein? Ele já é advogado, hein? Ele é advogado. Eu já saí de audiência ameaçado pelo juiz, já saí de audiência ameaçado pelo réu, pelo reclamante, eu já saí de audiência de tudo quanto foi jeito. Certo, eu ganhei, errado, eu ganhei, certo, eu perdi e certo, eu ganhei. Já aconteceu de tudo no mercado de carro comigo. Então, Pedro, vamos lá. Eu quis dar o exemplo. Lá no escritório, a sucumbência ela é inferior a 5%, tá?
Em cada 1 milhão demandado, não temos nem 50 mil de sucumbência. Cada 100 carros que entram na justiça, nem 5 a gente tem problema. Ah, doutor, é porque os carros não tinham problema? Não, o carro tinha problema porque senão a pessoa não tinha entrado na justiça. Mas os contratos, eles são feitos de uma forma tão blindada, é isso que eu estou explicando. E como gente, foi eu que vivenciei e eu que criei. Então, tudo o que qualquer pergunta que vocês me fizerem aqui, muito dificilmente eu não vou ter uma previsão contratual. E aí, Pedro, é importante falar o seguinte. Às vezes você fala assim, doutora, mas eu já tenho um contrato que foi bem elaborado, isso tudo que você está falando aí já tem no meu contrato, mas aí eu vou te falar uma coisa que eu fiquei sabendo antes de eu aparecer na internet. Doutora, sem querer cortar, depois dá só a senhora disse da média que você tem, né, de coisa, só para você não esquecer. 5%. É inferior a 5%. Eu tenho loja que 1 milhão demandado, até essa loja que eu cito, a Capital Veículos, ela pagou, acho que foi R$7.000, tá? É milagre? Não, gente. É porque o que eu percebi, tá, gente? E eu fui trabalhando os contratos de forma tão de tentativa e erro que eu achei o tom que o judiciário quer ouvir. Às vezes o seu contrato tem tudo que eu estou falando, mas a forma como ele está elaborado não é a forma que o judiciário quer que seja dito. Então, o que eu posso te assegurar? Primeiro, quando você tem um contrato muito bem elaborado, você inibe o consumidor de procurar justiça, porque ele chega lá e fala assim, nossa, mas aqui já está falando que lâmpada não está na garantia. Eu vou lá, não vai ter jeito. Já começa daí. Então, diminui pós-venda. Segundo, ele vai procurar um advogado. Chega lá, o advogado pega o contrato e fala assim, não, meu amigo, mas aqui está falando aqui que você teria que dar manutenção nisso tudo. Nossa, isso aqui já é mais difícil. Já desanima o advogado. Terceiro, quando chega no judiciário, aí você fez também você fez uma pontuação importante. Você falou, doutor, e aí, afinal de contas, qual a legislação que aplica? Aplica o Código de Defesa do Consumidor, Código Comercial. Aí eu vou falar para você um outro aspecto mais importante. Eu fiz pós-graduação em processo na PUC. E a pós-graduação na PUC, o foco é a Constituição Federal. Então, por que o meu sarrafo, às vezes, é muito alto? Porque eu trouxe princípio constitucional para dentro do nosso contrato. Então, quando vai no juiz, ele fica até limitado em julgar, muitas vezes não é porque o carro não tem defeito, não. Às vezes o carro até tem problema, mas ele tem um entrave processual. Então, quando eu falo da blindagem, Pedro, eu estou falando que a blindagem ela é pré-venda, antes da venda, o seu vendedor informando, cumprindo o dever, informando mesmo o consumidor. Os contratos bem feitos atualmente os meus clientes, eles têm um mini escritório na loja deles, tá? São mais ou menos 28 documentos que eles têm, tá? Tudo que você imaginar. Termo de uso de imagem, às vezes tem muito lojista que faz a filmagem do cliente, coloca na internet e não pega autorização. Isso é seríssimo. Se a pessoa ajuizar uma ação dano moral por uso de imagem, vocês estão mais ou menos enrolados. Então, tem que fazer. Tem contrato com garantia, certificado de garantia, termo de ciência que o carro é de leilão ou sinistrado, contrato de carro de repasse, declaração de ciência do carro de repasse, laudo de vistoria. Então, gente, é uma gama de documentos que a gente tem, Pedro. Eu não sei quem elaborou os seus contratos, mas o que eu posso te dizer é que todas as dores que vocês têm, eu já fiz uma previsão no contrato. Você quer ver? Deixa alguém fazer uma outra pergunta aí que eu vou falar. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. Olha lá, o Diego. Não, deixa eu só extinguir aqui. Então, a sua preparação, ela nos leva a ter um índice de extinção na inicial muito grande. Não, o método, ele, primeiro,
diminui o pós-venda pelo dever de informação exaustivamente cumprido, então nem entrou na justiça ainda. Segundo, quando o consumidor vai procurar um advogado, ele já é meio que desencorajado pela força do contrato. Terceiro, quando chega no judiciário, o juiz ele não tem só um problema de analisar se o carro deu ou não deu problema. Eu levo para ele uma questão constitucional do contrato. Então, isso aí é a forma de blindar juridicamente, entendeu? Ok. Obrigado. Diego, nada, vamos Doutora, espera que a gente vai falar ainda. doutora, Oi, Diego. eu já tive uma experiência dessa. Eu vendi um carro de repasse, fiz o cliente assinar, fizemos um documento e tudo mais. O carro deu problema, aqueceu depois. Um amigo até falou que foi culpa dele, que ele ficou andando com o carro com falta de água e tudo mais. Enfim, ele procurou um advogado, o advogado me mandou mensagem. Eu só respondi com a carta que ele tinha feito. Nunca mais me procurou, né? Só me procurou para pegar o recibo. Tá vendo? Inibe sim, viu? É por isso que você tem... Gente, e aqui? Eu dou essas lojas como exemplo, você sabe por quê? Aqui, ó, como adquirir a mulher. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Que aí, essa blindagem, no que ela consiste? Eu fiz até uma parceria nesse primeiro momento com o Guga, para poder colocar na plataforma dele. São todos esses contratos que eu estou falando, e cada contrato vem uma aula explicativa. Aí, por exemplo, contrato de compra e venda. Aí eu disseco o contrato de compra e venda. Tem vídeo aula lá que vai ter mais ou menos 15 minutos. Por quê? Não adianta, eu poderia pegar, gente, colocar lá no Hotmart, para poder vender lá no Hotmart. Vendeu, tá bom, o que entrar, entrou. Mas não é isso. A questão não é só ter o contrato, é uma mudança de paradigma. E a gente tem que enquadrar dessa forma, porque eu estava até conversando com a Alessandra, gente, a partir do ano que vem, quem não se profissionalizar não vai conseguir suportar o mercado. Eu não sei se vocês já perceberam que toda vez quando a situação financeira está ruim, o número de ações aumentam. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Por quê? Juizado especial, o consumidor ele não tem que pagar custas, então ele vira e fala assim, eu vou lá, o que der, deu. Né? E aí eles pegam um advogado que está iniciando, não tem muitas causas, vamos lá, o que der a gente divide. Entendeu? E aí, Pedro, eu tenho que voltar para explicar o que você falou. Você perguntou que acabou que eu não respondi. Então, gente, isso aí, infelizmente, Pedro, não existe nenhuma forma de você impedir qualquer pessoa que seja de entrar ajuizar uma ação. Se eu quiser agora ajuizar uma ação contra você sem motivo nenhum, eu posso ir lá e posso ajuizar. Só que aí, só depois da decisão é que você vai falar se está certo ou se está errado. Então, esse direito de ação não existe como inibir. Tá? Isso aí não existe como. O que tem como fazer é tentar você se proteger, desencorajar. Aí sim, aí o desencorajamento, ele vai a partir da informação, de contratos blindados, certos, para poder desestimular essa demanda desnecessária, tá? O outro Diego, acho que estava fazendo pergunta. Eu pegando um gancho aí, voltando um pouquinho para trás, aconteceu um fato comigo, em questão de repasse aí, eu vendi uma caminhonete aí uns 20 mil mais barata, e na situação de repasse. Após o quarto mês, ou quinto mês, a caminhonete fundiu, o rapaz procurou um advogado e falou, não, isso é de seu culto, 6 meses de garantia, você entendeu? E ele ajuizou a ação, assim, em tese teve audiência, a minha advogada bateu a defesa, e a juíza está pedindo um perito para avaliar realmente o que aconteceu, ainda está em trâmite ainda. Mas, assim, isso existe, 6 meses? Então... Veja bem, olha por que vocês têm que ter ciência das questões básicas. Lembra que eu falei lá atrás que vocês só são obrigados a arcar com vícios ocultos? Lembra que eu falei lá no início? Lembra que eu disse que o vício oculto ele tem que ser pré-existente e a pessoa não poderia saber, que se ela soubesse ela não teria adquirido, e tem que tornar o bem próprio ao uso ou diminuir o valor. Aí eu viro para você e falo assim, eu não sei qual é o modelo do seu contrato de repasse, mas o contrato de repasse dos meus clientes que vem esse abatimento
Lá está expressamente, olha, depois você dá uma idinha lá no meu stories de hoje, que você vai ver. Lá fala claramente, olha, ele deu um abatimento de R$ 5.000, o carro tinha 200 mil quilômetros, falando, olha, eu estou te dando o abatimento para que você realize as manutenções no veículo que são necessárias de imediato. Então, a gente acabou com um elemento do vício oculto, sabe qual que é? A pessoa não podia saber, só que eu informei para ela. Tá vendo? Ou, talvez a forma como você está utilizando o contrato de repasse não seja a forma como efetivamente deve ser usado e aplicado no dia a dia. Entendeu? Porque não basta. Você coloca, por exemplo, muita gente não sabe a diferença de abatimento e desconto. Vocês sabem a diferença do abatimento e desconto? Não. Ou vocês colocam do mesmo jeito? Eu coloco do meu jeito, eu não tenho. Para mim era a mesma coisa. Então, vocês vão sair daqui, anote aí, para vocês aprenderem mais uma coisa. O desconto, gente, vamos supor, eu estou com esse mouse aqui, estou vendendo por R$100. Aí o Diego chega perto de mim e fala assim, doutora, está vendendo por R$100? Nossa, eu tenho R$95 em dinheiro. Faz também com 95? É dinheiro. Tá bom, eu te dou um desconto, fiz para você por R$95. Isso é desconto. Agora, eu tô com esse mouse vendendo R$100. Diego chega para mim e fala assim, nossa, doutora, mas aqui, nossa, mas ele tá com uns arranhadinhos aqui, que eu vou precisar de ajustar, a luz dele não tá acendendo direito, vou ter que gastar nele aqui. Dá um abatimento aí. Aí eu viro e falo assim, ok, ao invés de eu te vender por 100, eu vou te vender por 95, e você vai fazer o abatimento. Você tá vendo a diferença? E outra coisa importante, no Código de Defesa do Consumidor, lá fala que, dentre as 3 coisas que o consumidor ele poderia exigir, uma é a substituição do produto por outro, da mesma qualidade ou quantidade. 2, a rescisão do contrato. 3, o que é? Abatimento. Então, raciocinem comigo. Por que tudo tem que ter uma lógica, gente? Se a lei fala o seguinte, ô lojista, se der um vício oculto, você tem o prazo, em tese, de 30 dias para você resolver. Se você não resolver, o consumidor ele pode escolher se ele quer outro produto, se ele quer desfazer o negócio, ou se ele quer o abatimento do preço. Está lá na lei. Se você, antes de vender, já informa para o consumidor que o carro tem a necessidade de manutenção em determinados componentes e você já está dando o abatimento, você não está cumprindo o que está na lei, não? Está vendo como que, às vezes, a abordagem, vocês têm que entender o porquê que vocês estão agindo dessa forma. Eu tenho certeza que agora, se um consumidor chegar até você e pensar assim, olha aqui, olha, tá vendo aqui no Código de Defesa do Consumidor? Aqui fala que se o carro desse problema e eu não resolvesse, você poderia pedir o abatimento. Só que eu já estou te informando que esse abatimento aqui você vai ter que usar para reparar o carro. Por isso que ele está saindo mais barato. Então, tá vendo como aí a gente ataca uma questão processual? Eu estou tentando ser o mais didática possível. Eu acho que tá dando para, eu creio que está dando para vocês entenderem. Mas está vendo como que talvez você, o Pedro, está mais familiarizado? E é assim mesmo, tá, Pedro? Infelizmente, a visão que tem de nós, lojistas, é que somos picaretas, que vivemos enganando as pessoas. E por que o contrato bem feito ele é importante, Pedro? Como que nós vamos mudar isso? É quando começar a chegar no judiciário contratos bem feitos. Você sabe por quê? O juiz pega e faz, mas peraí, o picareta, ele esconde do consumidor as informações, ele omite informações. Mas essa loja aqui, olha aqui, ela tem laudo de vistoria, ela tem um checklist de saída, ela tem uma declaração de estado de ciência, ela tem... Ué, mas peraí, você tá vendo a mudança de paradigma? O juiz ele tem que começar a separar o joio do trigo. Ele não vai poder dar o mesmo tratamento a você com uma loja que tem um contrato de uma folha de carbono, gente. Infelizmente, o meu cliente, Felipe Urbino, gente, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala, doutora, se a mulher que eu durmo com ela todo dia, mãe das minhas filhas, que eu divido a minha vida com ela, para eu casar com ela, eu tive que fazer um contrato formal no cartório, eu tive que dar valor a esse contrato. Como eu vou vender um produto para uma pessoa que eu não conheço se eu não fizer um contrato bem estruturado?
E aí, o Pedro e demais, eu entendo que, às vezes, gente, é difícil você encontrar especialista no nosso ramo. Você sabe por quê? Não existe na faculdade de Direito Automotivo. Não existe. Não existe. Nem se um advogado quiser formar agora, se ele quiser se especializar, não existe isso. Tem direito imobiliário, tem lei imobiliária, direito do consumidor tem lei, direito tributário tem lei, direito de locação tem a lei do inquilinato, mas carro usado não tem. Então, a especialidade, ela vem onde? Na prática. Então, eu não culpo os advogados, às vezes, não ter esse feeling, essa questão, porque é muito restrito. E podem ficar tranquilos que a gente está tentando fazer parcerias com as associações justamente para qualificar os seus advogados no método que eu desenvolvi. Porque eu não consigo atender o Brasil inteiro, né, gente? Então, eu preciso de multiplicadores, tá? E são vários advogados que estão me mandando mensagem querendo fazer parte desse grupo, tá? Então, nós vamos começar a mudar por aí. Eu já então, os 6 meses não existe essa lei. Não, na verdade, não existe. Eu vou te falar o que é. Exatamente, tudo reside na boa-fé. Diego, eu vou te falar qual que é a confusão que as pessoas fazem. É porque lá no Código Civil, né, no Código de Defesa do Consumidor, não. Lá fala o seguinte: uma relação entre duas pessoas que não seja de comercial, tá? Vamos supor, eu e a Alessandra. A Alessandra não é vendedora de carro e nem sou eu vendedora de carro. Eu vendi meu carro para a Alessandra. Aí lá fala o seguinte: e havendo um vício oculto ou um vício redibitório, a compradora ela poderia ajuizar uma ação contra a pessoa que vendeu. Então, a Alessandra poderia entrar com uma ação contra mim. Só que tem um detalhe, aí é uma questão processual que aí ela teria que comprovar que eu agi com culpa ou com dolo. É mais difícil. Aí que está um problemão da interpretação nesse artigo. Aí esse artigo vira e fala assim, que o prazo para você ajuizar uma ação é 30 dias. Aí esse artigo, o artigo 441 do Código Civil, anota aí para você depois pesquisar no Google aí. Se eu não me engano, é esse mesmo. Aí esse artigo vira e fala assim. Artigo 441. 441 do Código Civil. Aí esse artigo vira e fala assim: se o vício só puder ser percebido posteriormente, aí vai estar falando assim, no prazo de até 180 dias. O que é isso? Muita gente acha que ela pode ajuizar uma ação em até 6 meses, mas não é isso que está escrito lá. Lá está falando o seguinte: se o vício ele não se evidenciar de imediato, ele tem até 6 meses para se evidenciar. Entendeu? Aí, essa alegação dela dos 6 meses é que ela está fazendo uma analogia com o Código Civil. Como não tem essa previsão no Código de Defesa do Consumidor, ela pode estar se valendo do Código Civil para poder elastecer esse prazo por 180 dias. Mas tem jeito de defender, dependendo de qual foi o contrato que você fez. Por quê? Volto no que eu expliquei para vocês lá antes. Lembra que o carro de vocês, eles não estão mais na garantia de fábrica? Lembra que eu falei com vocês que a garantia ela é contratual? Se a sua garantia contratual ela limitou-se a 90 dias e a pessoa concordou, gente, eu preciso ter voz para falar para os advogados, é justamente isso. Sabe por quê, Diego? Muitas vezes a pessoa pede, você vai olhar esse processo seu, tá? Você vai pegar e você vai analisar com o que eu vou te falar aqui agora. Muitas vezes a pessoa pede a indenização ou pede a reparação, mas ela não pede para declarar a nulidade de nenhuma cláusula contratual. Então, olha para você ver como é que fica complexo para o juiz quando você traz para ele um problema, um entrave. Se a pessoa contratou comigo que eu só ia dar a garantia de 90 dias, porque o carro já estava desgastado, a garantia está valendo a garantia contratual. Para o juiz interferir nessa avença, ele tem que declarar nulidade da cláusula, você entendeu? Ele tem que ir lá e falar assim, olha aqui, Diego, eu estou anulando essa cláusula sua que dá a garantia de 90 dias por algum motivo, e muitas vezes não acontece isso. Isso é uma defesa processual
e muitas vezes os advogados eles não têm essa informação. Entende? Muito Entendi. possivelmente nessa ação a pessoa não está pedindo para o juiz declarar que essa cláusula seja anulada, mas ao mesmo tempo ele está querendo que você seja obrigado a pagar uma coisa que está além da sua garantia. Entendeu como fica complexo para o juiz? Onde que processualmente a gente tem que atacar? Entendi. Doutora. Então, a gente é muito chamado de picareta, disso, daquilo, mas, na verdade, a maioria dos carros que a gente compra, ninguém anda. Todo lojista aqui não compra carro para andar, compra carro para expolar. Então, dificilmente você vai conseguir identificar um defeito no carro, certo? Eu já peguei um carro que estava com defeito, o cliente sabia que estava com defeito, ele falou para mim que ele tinha... Na verdade, ele fez uma adaptação no coisa, ele tinha falado para mim que era um segredo. E quando eu vendi o carro, eu falei, se quiser continuar com esse segredo, ele pode continuar. Mas depois o carro começou a dar problema, porque ele não era um segredo. Era uma adaptação que ele fez para... enfim, ele estava com defeito no módulo. Ele estava com defeito no módulo. Não. Ele estava com defeito no módulo e eles botaram esse botãozinho ali para poder conseguir ligar o carro. Certo? Isso daí foi uma coisa que o próprio cliente me passou dessa forma e eu vendi o carro dessa forma, a gente resolveu o problema, deu muita dor de cabeça. Enfim, o que eu quero dizer é que muitas vezes é o próprio cliente que age de má fé conosco, entendeu? O carro Mas aí você tem que tomar cuidado. Então. Sabe por quê? Porque quem faz a avaliação do carro é você. Quem paga é você. Aí que está o problema. Você sabe por quê? Inclusive, os contratos que eu fiz com meus clientes, tem 2 tipos de contratos de compra. Eu falo assim, olha, você deixa, se o antigo proprietário concordar, bom para você. Falando que se tiver algum problema, você teria o direito de ajuizar uma ação de regresso contra ele. Só que a maioria não concorda. Por quê? Quem avalia o carro é o dono da loja. Então, na hora da avaliação, aí eu tenho que chamar a atenção de vocês agora. Então, aí vocês têm que ter mais cautela na hora de avaliar o carro, porque, afinal de contas, quem são os profissionais são vocês. Se você virar para o cara e falar assim, olha, eu não vou pagar isso no seu carro, porque o seu carro tem que fazer isso, isso e isso. Entende? Então, nesse aspecto aí, vocês têm que se policiar mais e comprar bem comprado. Por quê? O Glênio da Solveng que fala isso. Você pode comprar bem, você pode vender bem. Se você tiver um pós-venda ruim, você perde tudo que você ganhou e mais um pouco. Entendeu? Não, entendi, doutor, entendi. Mas eu entendo, mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes o próprio cliente, ele age de má fé conosco, ele sabe que tem um defeito e tudo mais, sabe que é intermitente, porque o problema de carro é muita peça eletrônica, então tem muito defeito, em termos de quando é defeito físico é fácil de resolver, tem que fazer um motor, você vai lá, faz o motor e resolve. Agora um defeito eletrônico, muitas vezes é intermitente, então não tem como a gente avaliar isso daí. Entendeu? É difícil. Que é defeito que dá com o decorrer do tempo. Você usa e dá o defeito. E a gente não usa o carro. Infelizmente, nesse caso aí vem o Código de Defesa do Consumidor e fala o seguinte, que vocês vão responder independentemente de culpa. Por quê? Quem ofere os bônus são vocês dessa atividade. Então, quem ofere os bônus tem que suportar os ônus, ou seja, os cômodos têm um incômodo. Então, isso aí é uma coisa que faz parte da sua atividade, entendeu? Você corre o risco de estar comprando um carro com chassi adulterado, você não vai poder transferir essa responsabilidade para o consumidor, entende? Então, isso aí existe sim, infelizmente, tem clientes que vão agir de má fé, mas nesse aspecto aí é um risco da nossa atividade. A única forma de nós conseguirmos blindar isso seria um contrato com direito ao regresso. A gente tem 2 pessoas que levantou a mão. Vamos fazer essas 2 últimas perguntas, pessoal, para a gente encerrar, tá? Gente, boa noite. Daniel, você chegou num ponto aí que é interessante. Eu aconselho, eu trabalhei na empresa, na concessionária, você faz o contrato de compra com o cliente, né? No caso do carro do repasse, né, falando tudo que contrato de vício oculto, tudo direitinho, e na hora de repassar o veículo, você tem outro contrato de repasse. Então, eu aconselho quem avalia, você fazer um contrato com o cliente, até mesmo assinar. Ó, você está pegando o seu carro aqui, mas pode ser que ele possua um vício oculto. Eu já tive cliente que eu não vou assinar o vício oculto.
Então você pode se defender antes de pegar, como também você pode também, depois de você vender, você fazer outro contrato. Então eu acho que as pessoas têm que ser guardadas nos dois sentidos. Na hora de pegar isso, a e na hora de blindagem, vender. isso. Exatamente. Nesse pacote que eu estou falando, que é da blindagem, tem exatamente isso. Tem um contrato de compra e uma orientação, eu dei lá na palestra da Autoavaliar, eu coloquei lá um QR Code do que vocês têm que consultar antes de comprar o carro para poder se prevenir. Então, quer dizer, isso que você está falando, existe o contrato justamente para isso, tá? Para isso, e existe o contrato de venda. Gente, não tem jeito, é blindar, blindar, blindar. Oi. A senhora vai vender o contrato para a senhora? Parabéns pela a sua boa vontade de empreender na área jurídica sobre veículos, né? Porque hoje é difícil você pegar um advogado especialista nessa parte, igual você mesmo falou. Eu acho que podia juntar o pessoal aí, igual você falou, associação e tal, e levar isso para frente, para definir uma coisa, porque no mercado atual, igual o Jorge falou, tá muito... Cada um julga de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada lojista pensa de um jeito, Então, tipo assim, se definisse uma regra para a gente, que é que trabalha, está na ponta, seria muito interessante. Eu acho que através de você está fazendo aí, de juntar os advogados, juntar a associação, sei lá, a FenaBrave, o que for, e expor isso aí, tá, Alessandra? Junto com a Autoavaliar, que é uma potência aí no mercado, que o lojista desce o pau, mas, referentemente, eu acho que a melhor coisa que o Autoavaliar fez no mercado para acabar com essa pilantragem, sabe, de mercado de carro. Então, acho que a gente está no caminho certo. O Renato está chegando aí, vai acabar esse negócio de choque, vai acabar com esse negócio, o real do mercado, que o carro vale. Então, vai acabar com os lojistas falar, pilantra. Então, vai igual você falou do início ali. Acho que a partir de ano que vem, só vai existir os profissionais. Eu acho que tem que profissionalizar mesmo a galera e incentivar. Até o mesmo lojista que não sabe, ele vai ter que aprender para continuar no mercado. Exatamente, Wendel. Exatamente. Parabéns pelo processo. Eu acho que continue. Você não perde esse... Eu sei que é difícil, mas não perde esse negócio de botar isso para frente, não, que a gente está precisando de pessoas igual vocês aí no mercado para poder o mercado ser real. Porque a gente vive um mercado que não é real. Exatamente. Eu fico Doutora, muito feliz. A senhora vai vender o contrato para a senhora? Oi? A senhora vai vender o contrato? É um curso, é da blindagem jurídica, que eu vou mandar aqui para vocês quando acabar. Eu mando para a Lê, ela pega e manda para vocês. E aí, o que acontece? Além desse, o curso vai dar todos os contratos. São mais ou menos 28 documentos com as aulas. E uma vez por mês, a gente está reunindo com as pessoas que fizeram esse bate-papo aqui. Exatamente quando doutora, eu estou perguntando isso. Ah, tá, ok, na minha loja aconteceu isso. Está sendo fantástico. Gente, teve uma vez que estava dando 85 pessoas. Então, quer dizer, gente, hoje é quarta ou quinta? Quarta, né? Quinta. Quinta-feira. É um absurdo as pessoas virarem e falarem assim, picareta. Gente, são 8 horas da noite, em plena quinta-feira, e vocês estão aqui para poder buscar informação, sabe? Então, assim, é muito constrangedor, é muito indigno isso. Você sabe por quê? Eu falei isso na palestra lá na Fenalta, eu não sei se vocês estavam lá. Gente, vocês têm que entender o tamanho que vocês são. Nem vocês têm noção da grandiosidade que vocês são. Eu falei na palestra que eu fiz lá no Banco Itaú, eu falei assim, gente, vocês são parceiros de bancos, de entidades bilionárias, eles entregam a chave do cofre para vocês. Antes do banco oferecer crédito para o consumidor, ele oferece um crédito para a sua loja. Então, o banco não está lá para conferir se você realmente está financiando o carro, se você está financiando só o documento, se o carro é bom, se o carro é ruim. Então, o que eu não acho justo? Vocês que sustentam a economia. Gente, se vocês virarem e falarem uma semana, falar assim, vamos retaliar o banco tal, durante uma semana, o banco fica louco. Então, o tamanho que vocês são na economia, nem vocês têm noção, muito menos o juiz. Então, é por isso que não adianta eu ir sozinha. Eu preciso de um movimento. E graças a Deus, eu agradeço a Deus que tenha, de repente, aflorado comigo, por ser mulher, talvez ser mulher, que tenha num ramo, né, que a maioria é masculina, mas o respeito, porque até consumidor me segue, gente. Então, eu não estou falando uma coisa fora do mundo, eu estou falando uma coisa da minha realidade.
que eu vivo há 30 anos, igual o Jorge falou nisso. Ah, doutora, mas na prática. Jorge, exatamente, eu estou falando a minha prática. Então, se dá certo com os meus clientes que estão comigo desde quando tinham uma loja, hoje o cliente tem 5 lojas, tem associação veicular, tem empresa de vidro temperado. Então, eles cresceram e eles estão comigo até hoje. Então, é porque dá certo trabalhar correto. E é possível. E a minha proposta, o Wendel, é justamente essa. Por mais que tenha congresso, nunca, todos falaram comigo, doutora, nunca teve uma abordagem tão direta às nossas dores. Tem prospecção de venda, incentivo vendas e tudo, mas e a dor? Não tinha. E como eu falei com vocês, é difícil, gente, é difícil porque é só quem tem coragem. E fala, vou colocar você para poder fazer um podcast com o Celso Russomano. Eu falei, faço, só se for ao vivo. Você entende o nível? Tipo assim, eu faço, só se for ao vivo. Eu tenho que ter uma confiança muito grande no que eu falo para poder fazer um podcast ao vivo. Entende? Então, eu acho que vocês estão aqui, é um propósito muito grande que Deus, né, me deu na minha vida, e você pode ter certeza que se depender de mim, nós vamos seguir. E aí a autoavaliar aí, Guga, as pessoas que estão interessadas na profissionalização estão vindo, né, nessa leva, e vai ser só uma crescente, depende de nós, né, gente? Parabéns, Teve doutor. mais alguém? Obrigada ainda. Parabéns para vocês também que estão aqui até agora. Teve um que levantou a mão aí. Precisa só de mais união, né, doutora? Daí dá Exato. certo. Os lojistas precisam estar mais unidos. Até para eu fazer isso, eu não quero tomar lugar de nenhum advogado seu. Não, muito pelo contrário, eu quero ajudá-lo, eu quero capacitá-lo a trabalhar da forma como eu trabalho, entendeu? Entendi. E dá certo. Tem uma pessoa que fez uma pergunta, olha aí. Pedro? De novo, mas assim, é só para colocar uma posição com relação à minha intervenção, doutora. Foi no sentido exatamente de trazer para a nossa conversa uma objetividade. Porque eu imagino o nosso universo de relação jurídica muito aleatório. É aquilo que eu falei para a senhora. Infelizmente, nós não temos juízes capacitados para nos ajudar. Nem eles têm que nos ajudar, eles só têm que ser Exato. justos. Exatamente. Então, a minha intervenção foi nesse sentido. E a senhora claramente conseguiu mostrar o que é que pode ser feito, que é esse modelo de negociação articulada, negociada e assistida por pessoas que venham para o mercado com esse conhecimento e esse suporte. Tá? Como a senhora, Autovaliar, os bancos, as associações. Exatamente. Então, a minha resposta foi dada nessa hora. Porque, assim, que as coisas precisam mudar, ok, todo mundo sabe. Agora, o que fazer? Então, por onde, né? Por onde começar? E aí a sua resposta me deixou muito satisfeito de saber que já existe em vários lugares, nas associações, um interesse realmente em que a gente seja... eu não gosto da expressão ajudado, eu não quero que juiz nenhum me ajude. Reconhecido e respeitado. Vocês têm que ter o respeito que vocês não têm. Que se faça a justiça do processo, que, na verdade, você acaba pagando para não aumentar o tamanho do problema. Faz um acordo de 2.000 para o juiz não mandar você dar 10. Eu vou colocar... Não, o Rogério pediu para colocar o contato, né? Se você quiser mandar o link para mim, eu vou colocar lá no grupo, tá, pessoal? Do curso dela. Vou colocar aqui, porque eu não tô conseguindo. Você já está convidada aqui, ó, para mais um bate-papo, né? Porque tem muito assunto. Vocês gostaram? Que gente, aí eu vou aonde o Jorge falou. Objetivamente, aonde começa? Por nós. Entende? A gente não pode subestabelecer a culpa, ou seja, se não partir da... Porque a associação, gente, na verdade, não é a associação.
a associação são vocês. Então, na verdade, não fique esperando que somente... Eu falei na associação, porque o Glênio, que é o presidente aqui de Minas, ele vai ser o vice-presidente agora. Então, como ele já conhece meu trabalho, já conhece como... Talvez vai ficar mais fácil de ter um acesso, de terem palestras, justamente de capacitação, tanto de advogados como de lojistas, nesse papo que a gente está tendo aqui. Eu vou passar Maravilha, aqui... você já está convidada para um próximo, a gente só vai marcar mais uma data, bom. e venham com perguntas, né, para a gente terminar, porque 1 horinha, pelo jeito, é pouco. É Mas a gente pouco. precisa encerrar, né? Porque vocês trabalham o dia inteiro, e é isso que a doutora falou, né? Estão aqui até esse horário, buscando conhecimento. Vai colocar o link aqui para o pessoal, né? Acho que ela entrou com outro, a doutora entrou com outro... Vai colocar o link e o negócio do curso? Tá ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Eu vou passar aqui o telefone, que eu não estou conseguindo pegar. Põe para eles o telefone para mim, Ale. Que eu coloco aqui para o pessoal. 31 9370 0399. Porque aí eu também mando para você, que eu também estou tentando pegar aqui, eu não estou conseguindo, está caindo, então eu não vou nem mexer para não cair, tá? Não, tá bom. E aí, qualquer coisa também eu passo para amanhã no grupo para vocês. Tá ótimo, eu mando para a Alessandra. Ô, gente, foi assim, maravilhoso estar aqui com vocês. Importantíssimo ver o tanto que vocês estão buscando, né, saber, entender o direito de vocês. E acreditem, vocês têm mais direitos do que vocês pensam. Só que, como o Jorge falou, o juiz não vai sair da cadeira dele para poder saber. Nós que temos que levar a realidade para eles. E por isso que eu falo que não tem jeito de fazer sozinha. É um movimento, tá? Com a união de todos. Ótimo. Obrigada, doutora. Não esquece o link da palestra. Obrigado, doutora. Grande abraço, gente. Até a próxima. Obrigada, viu? Até mais, pessoal. Tchau. Boas vendas, boas compras. Tchau. Obrigada, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado.